Olá, vamos aplicar a teoria que nós vimos até aqui no caso particular da medida de Lebesgue. Então, tomemos x como sendo a reta real e tomemos a família C dos intervalos fechados, abertos ou semiabertos à esquerda ou à direita e a pré-medida tal no intervalo AB como sendo igual a B menos O, comprimento do intervalo, né? Para intervalos não degenerados. E a mesma coisa para os casos fechados ou semiabertos, né? E o vazio recebendo, né, tal de zero. Então, o C é um semianel, onde tal é uma medida sigma aditiva e sigma finita. Okay? Isso é fácil de verificar. Portanto, por um lado, como todos os intervalos limitados têm medida finita, e podemos escrever o R como a união, né, crescente do intervalo menos n até n, quando n vai de 1 até infinito. Então a sigma finitude é óbvia. Além disto, tal é claramente finitamente aditiva, pois se um dado intervalo é a união finita de um número finito de intervalos, o comprimento dele é a soma dos comprimentos dos subintervalos. Okay? Por outro lado, tal é regular no espaço topológico R, com a topologia usual. Para qualquer intervalo, AB, nós podemos escrever que A mais 1 sobre N até B menos 1 sobre N está contido no intervalo AB, fechado em A, aberto em B, que está contido no intervalo A menos 1 sobre N, B mais 1 sobre N aberto. Okay? Para todo N grande. Logo, quando o N cresce para infinito, então o tal de A mais 1 sobre N, B menos 1 sobre N, cresce para tal de AB, que é B menos A, e, por sua vez, o tal de A menos 1 sobre N, B mais 1 sobre N, decresce para o tal de AB, que é B menos A. O mesmo vale com qualquer outro intervalo aberto, fechado ou semiaberto. Isto mostra que tal de I, qualquer intervalo, é o ínfimo do tal de A para A aberto que contém o nosso intervalo, né? Para um intervalo aberto, portanto o A está em C, é uma família de intervalos, e também que o tal de I é o supremo dos taus de K para todo o K compacto, para todo o intervalo compacto que contém que está contido no nosso intervalo. Okay? Então nós já vimos que toda a medida finitamente aditiva e irregular no espaço topológico é sigma aditiva, concluímos a sigma aditividade da nossa tal. O mesmo vale agora em Rn, tomando Cn como a família dos retângulos, né? O Cn é simplesmente o produto direto de intervalos, né? Portanto, nós vamos definir que o tau dos produtos de intervalos, né, é simplesmente o produto do tau de cada intervalo. Portanto, isso aqui é o volume de cada paralelepípedo, né, obtido deste jeito. Portanto, a escolha de intervalos fechados ou abertos ou semi-abertos à direita ou à esquerda garante que o Cn é um semianel. Quando eu faço as diferenças, né, se eu pegar um fechado, por exemplo, e subtrair um intervalo, um retângulo, produto fechado, e subtrair um retângulo, produtos de abertos, eu vou obter um retângulo em que eu vou ter pedaços que são produtos de semi-abertos, né? Produtos de intervalos que estão abertos de um lado, abertos de um lado e fechados do outro, etc. Tá? Então, o Uno, eu considero o Cn como a união de todos os caras, todos os possíveis produtos com intervalos abertos, fechados, ou semi-abertos à direita ou semi-abertos à esquerda, jogo isso tudo na minha família, então Sekel é um semianel, porque as diferenças ainda estão lá dentro, e tal é automaticamente regular, pelas considerações que eu fiz anteriormente, e daí segue a sigma aditividade para a função de conjunto tal. Ok, é um exercício que não é muito complicado. Concluímos, usando o que a gente aprovou atrás, né, mais em abstrato, que existe uma única extensão desta função de conjunto tal para uma medida definida numa sigma-álgebra, que é a sigma-álgebra de Lebesgue dos conjuntos mensuráveis, que contém todos os borelianos, né, porque no caso de R eu tenho os abertos, todos os abertos são essencialmente uniões de intervalos abertos, né, porque um aberto tem as suas componentes conexas, as componentes conexas são intervalos, então todo o aberto de R é a união de intervalos abertos, e podemos também mostrar que todo o aberto de Rn é uma união de retângulos abertos, né? Isso é fácil de obter. Então, a sigma-álgebra dos mensuráveis vai ser gerada pelos abertos, portanto, ela contém os borelianos. Certo?
Em espaços mensuráveis, o que é que significa a noção de regularidade? Tem uma extensão obtida, né, no caso de mensuráveis. Então, esquematicamente, nós temos as seguintes relações. Eu pego numa pré-medida, pelo método primeiro obtenho a medida exterior, restrinjo a sigma dos mensuráveis, obtenho uma medida. Né? Se eu pegar nesta medida e estender de novo, pelo método primeiro obtenho uma lambda estrela, né? Que se eu restringir a M, né, eu volto para a minha medida inicial. Então, observamos agora que a M estrela coincide com a lambda estrela, estas duas aqui são as mesmas, se e só se a minha M é regular com respeito à família dos mensuráveis. Okay? Que é a regularidade mensurável. Vamos ver o que isso significa. Então, seja C uma família de subconjuntos de um espaço, de um conjunto qualquer X. Definimos a classe C sigma como a família de todos os conjuntos obtidos por uniões enumeráveis de elementos de C. Isto é, um conjunto está no C sigma se, por definição, existe uma sequência AN em C tal que A é a união dos ANs. São os conjuntos obtidos por uniões enumeráveis. Definimos a classe C delta como a família de todos os conjuntos obtidos por interseções numeráveis de elementos de C. A está em C delta se, por definição, existe uma certa sequência, AN em C, tal que A é a interseção dos ANs. Podemos também considerar as classes C sigma delta ou C delta sigma compondo as operações anteriores. Né? Portanto, C sigma delta vai ser o quê? C sigma e depois delta. Portanto, vai ser as interseções das uniões enumeráveis de elementos de C. Vai ser o conjunto obtido pelas interseções enumeráveis das uniões enumeráveis de elementos de C. E o C delta sigma, ao contrário, vai ser o conjunto obtido pelas uniões enumeráveis das interseções enumeráveis de elementos de C. Então, isto deve ser entendido como C sigma delta e o C de delta com o sigma depois. Deve ser entendido deste jeito. Com estas noções, nós podemos indicar como podemos aproximar conjuntos mensuráveis obtidos a partir de uma pré-medida pelo método primeiro, vamos caracterizar usando estas noções aqui. Então, o que são as medidas regulares neste sentido aqui, no sentido mensurável? Então, vamos precisar de estudar algumas propriedades de medidas para provarmos a igualdade da medida exterior induzida por uma medida na sigma-alva dos mensuráveis. Portanto, dizemos que uma medida exterior em X é A regular, se A é uma família de subconjuntos de X, e para cada E em X existe um conjunto A, da nossa família A, de tal forma que o E está contido em A, portanto é uma cobertura do E, e tem a mesma medida exterior. M estrela de E igual a M estrela de A. O lemazinho, toda a medida exterior M estrela obtida pelo método primeiro a partir de uma pré-medida tal, numa família C de subconjuntos de X tal que o espaço inteiro esteja no C, ela é automaticamente C delta sigma regular. Ou seja, eu posso aproximar, posso cobrir qualquer conjunto E, por um elemento A que está no C delta sigma. Eu pego nos conjuntos que eu usei para definir a pré-medida, né, e considero as interseções enumeráveis das uniões enumeráveis dessa família de conjuntos, e com essa família eu consigo cobrir qualquer conjunto do espaço. Okay? Então, a ideia da prova é simplesmente eu pego um E em X, um certo subconjunto. Se ele tiver M estrela infinita, né, então o M estrela de E é igual ao M estrela do X, o espaço inteiro, e o X está, supostamente, eu assumo que ele está na família C, então, claramente, ele está, em particular, no C delta sigma. Então já temos que o E é coberto por um elemento C delta sigma. Vamos concentrar, então, em subconjuntos de X com M estrela finita. Como M estrela é o ínfimo
é o ínfimo, né, dos taus, da soma dos taus numa cobertura. Então, para cada K, uma vez que o M estrela é finito, para cada K existe uma certa sequência CI de K de conjuntos, de tal forma que eles formam uma cobertura do E, o CIK, a união dos I's, CIK cobre o E, e a soma dos tau CKI em I, né, aproxima a medida de E a menos de 1 sobre K. Okay? O que é que eu faço? Agora tomo a união dos CKIs em I e intercepto nos Ks, que é um exemplo de um elemento de C delta sigma, né? A interseção de uniões. Okay? E, claramente, o E está contido em D, né? Porque o E está contido em cada uma destas uniões e, portanto, tem que estar contido na interseção dessas uniões também. Bom, além disso, o M estrela de E com certeza é menor ou igual que o M estrela de D, porque o E está contido em D. E, além disso, o M estrela de D vai ser menor ou igual que a soma dos tau CKI para todo o I. Okay? Porque eles formam uma cobertura do D, qualquer que seja o K. Resulta que isto, então, M estrela de D é menor ou igual que M estrela de D mais 1 sobre K. Mas como K é arbitrário, né? Então M estrela de D é igual a M estrela de D, porque eu já tinha a desigualdade inversa. Ok? Isto provou o lema. Eu reobtive a minha medida inicialmente. Como corolário, toda a medida exterior, M estrela, obtida pelo método primeiro a partir de uma medida Ni numa sigma álgebra M, é automaticamente M regular. Além disso, o ínfimo que define o M estrela é atingido por um certo subconjunto de M. Tá? Portanto, se o M é sigma álgebra, então o M sigma é igual ao M e o M delta é igual a M. E, portanto, segue a primeira parte do corolário. Para a segunda parte, se o M estrela de E é igual ao M estrela de D, para algum D na sigma álgebras mensuráveis, e o D que contendo o E, como na prova anterior, né? Portanto, na expressão M estrela de E, dada pelo ínfimo, né? Onde o Ni é igual ao tau, portanto o ínfimo é atingido por um certo D em M. Eu coloco o D, eu tenho o ínfimo atingido lá. Aproximação por elementos de um semianel. Tomemos então agora uma medida exterior, obtida pelo método primeiro, agora a partir de uma medida num certo semianel, num certo espaço X, tomo uma medida no semianel como sendo a minha pré-medida, seja um conjunto A mensurável com M estrela finito. Então, para cada epsilon, existe um D, que é uma união finita disjunta de elementos de S, de tal forma que o A menos D e o D menos A são muito pequenos, no sentido que M estrela de A menos D mais M estrela de D menos A é menor que epsilon. Okay? Bom, da prova do lema anterior, nós vamos obter elementos de S, CI de S, tal que o A está contido na união dos CIs e a medida dos CIs somada é menor ou igual que M estrela de A mais epsilon. Repito a prova anterior. Então, em S, nós podemos substituir a sequência CI por uma outra acetil I disjunta 2 a 2 e com a mesma união. Faço aquele truque de tomar as diferenças das uniões anteriores. Né? Podemos então escrever que a medida CI-til somada, né? Esta série é a soma finita de 1 até n da MCI-til mais o resto. Né? E cada pedacinho, e tudo isto, né, é menor ou igual que M estrela de A mais epsilon. Portanto, eu posso escolher agora um n de tal forma que este resto seja menor que epsilon sobre 2. Porque isto é somável, né? Isto é somável, este resto pode ser arbitrariamente pequeno. Então, por um lado, o D sendo a união de 1 até n dos CI-tils e o D' sendo a união do resto, né? São disjuntos que satisfazem o seguinte: M estrela do D' menos A, que é menor ou igual a M estrela do D' é menor que epsilon sobre 2, e o D mais D' menos A é a mesma coisa que D menos A, M estrela D menos A com M estrela D' menos A. Isto tem que ser menor que epsilon por causa da construção anterior. Logo, o M estrela do D menos A tem que ser menor que epsilon sobre 2, porque este pedaço aqui é menor que epsilon sobre 2. Por outro lado, o A está contido em D com D' e, portanto, A menos D está contido em D'. Ou seja, o M estrela do A menos D
é menor ou igual que o M estrela do D', que é menor que Y sobre 2. Resulta que essa diferença simétrica, que é o A menos D mais o D menos A, são disjuntas, então isto é menor ou igual que M estrela de A mais D, mais M estrela de D menos A, e cada uma destas é menor que Y sobre 2 mais Y sobre 2, menor que Y. Okay? Prova a proposição. Esta proposição está dizendo que eu posso aproximar qualquer mensurável de medida finita por uma união finita disjunta de elementos do semianel, quando eu estendo a medida a partir de um semianel. Okay? E resulta que eu tenho o seguinte corolário da unicidade da extensão por uma pré-medida obtida por uma medida regular. Seja M estrela a medida exterior em X e M a restrição da M estrela à família dos conjuntos M mensuráveis. Então, M é uma pré-medida em X e a medida exterior da medida estrela induzida por M via o método primeiro com a família de conjuntos mensuráveis A é A regular. O M está contido no A. Todos os elementos de A com medida exterior a lambda estrela finita estão na M original e lambda estrela igual a M estrela cis, ou seja, M estrela é M regular. Ou seja, vale a unicidade de extensão quando começamos com uma pré-medida dada por uma medida regular. Certo? O primeiro item segue do teorema da extensão e o segundo item, né, é uma elaboração. Se eu tomar um elemento de A com medida estrela, com lambda estrela finita, temos um B mensurável que cobre o A com lambda estrela de A igual a M de B, pela regularidade de lambda estrela, e como A é lambda estrela mensurável, então eu posso fazer esta quebra aqui e concluo que o lambda estrela de B menos A tem que ser 0. Então, o M de C tem que ser 0 para um C que contém B menos A, porque o lambda estrela é regular, né? Eu posso obter isto aqui como ínfimo, né? Segue que B menos A está em M, porque M é completa. Logo, eu posso escrever o A como esta diferença de diferenças que também está em M. Se M estrela for M regular, então dado qualquer conjunto, existe um B0 em M que contém o E, que tem a mesma medida que ele, né? Mas lambda estrela é também regular, né? Também existe um C que cobre o E e que coincide com o lambda estrela de E, coincide com o M de C. Segue que o lambda estrela tem que ser igual ao M estrela, pela definição de extensão. Ok? E vamos usar mais na frente esta propriedade importante de conjuntos mensuráveis, que é o seguinte: se eu tiver uma medida exterior e uma sequência de conjuntos mensuráveis, né, se a sequência for crescente, né, e y é qualquer subconjunto, então a M estrela de y intersetado com esta união crescente é o supremo da M estrela do y intersetado com os ANs da família. Ao contrário, se eu tiver uma união decrescente, uma família decrescente de conjuntos, perdão, e y, qualquer subconjunto, então M estrela de y, e, portanto, eu tenho uma família decrescente de conjuntos, y, qualquer subconjunto, e M estrela de y com algum dos AIs é finita, ok? Então, a M estrela de y intersetado com a interseção desses conjuntos é o ínfimo de M estrela de y com os ANs. Y intersetado com os ANs, ok? Certo? Esta proposição segue essencialmente de escrever, né, o B1 como sendo A1, Bn como sendo An menos An. É uma sequência disjunta de mensuráveis, né? E pelo corolário que nós vimos antes, M estrela de y intersetado com a união é a soma da M estrela de y com os Bns, que é o limite de M estrela com os Bis, desta soma, desta série, né? Porque por definição a série é o limite das somas parciais. Cada soma parcial é simplesmente y intersetado com a união disjunta dos Bis. E finalmente, né, este limite
pode ser visto como o limite do m estrela de y com o AN. Okay? Isto aqui vai ser o nosso ínfimo, né? Então, para o primeiro item, isto aqui vai ser o supremo, porque isto cresce, né? O AN são crescentes, ou isto conhecido como supremo. Para o item 2, com a sequência decrescente, com algum AN de m estrela finito. Eu agora faço o BI como sendo AN menos o AN menos I, para I maior ou igual que 1, para algum N. Né? Então, esta sequência agora é crescente, a sequência dos Bs vira uma sequência crescente por causa desta construção, e pelo primeiro item, o m estrela de y interceptado com a união dos Bis é o sup do m estrela de y com os Bis. Mas porque os AJ são mensuráveis e o m estrela de y interceptado com N é finito, segue que m estrela de y com N pode ser quebrado deste jeito, como está aqui, com todos os termos finitos, portanto eu posso calcular as diferenças. Então m estrela de y com o BI é o m estrela de y interceptado com N menos m estrela de y com AN mais I, né? E o AN interceptado menos a interseção dos AJs é a união dos BIs. Logo pelo primeiro item eu tenho este supremo, né? E isto aqui é fixo, isto é o supremo em I, logo segue que o m estrela desta interseção é de fato o ínfimo do y com o i. Okay? Isto prova aquela propriedade. Portanto, a última proposição tem um item que vale para qualquer sequência crescente de conjuntos, mesmo não mensuráveis, né? Desde que a medida exterior seja regular. Portanto, se eu tiver uma medida exterior regular e AN uma sequência crescente de subconjuntos não necessariamente mensuráveis, então vale que m estrela da união é o supremo da m estrela dos cada ANs. Okay? Porquê é bom? Porque por regularidade eu posso aproximar cada AN para o mensurável e enquadro. Okay? E é o que eu faço aqui. A prova essencialmente é enquadrar cada AN por mensuráveis e passo a propriedade, uso a propriedade que nós provamos para o caso mensurável para deduzir a propriedade neste caso. Mas não posso fazer isto com sequências decrescentes em geral. Okay? Se eu tiver uma medida exterior definida num conjunto que admite uma certa sequência de pontos distintos, uma vez que a medida do vazio é 0 e suponhamos que a medida de E é 1 sempre que o E seja não vazio. Okay? Então segue que o vazio e o x são os únicos mensuráveis e mi estrela é regular. Okay? Isto é um exercício. Se eu tiver, isto é um exemplo de uma medida. Okay? E agora tomemos uma família dos pontos, estes AIs, como sendo o XJ para J maior aqui. Então esta sequência de conjuntos é decrescente, mi estrela da é igual a 1, mas a interseção é vazia e a medida é 0. Portanto, isto é diferente do ínfimo. Okay? Então, esta construção, a medida deste tipo, é um contra-exemplo para a extensão da propriedade da sequência decrescente para qualquer família de conjuntos, qualquer famílias não mensuráveis. Em seguida, nós falaremos sobre construções de medidas a partir de outras medidas, né? E depois falaremos de medidas em espaços métricos nos próximos vídeos.